Bom, agora a gente vai falar sobre história clínica, né? TP1 de semiologia. Vamos lá. O que é uma história clínica? Né? Ela vai ser uma narração ordenada e detalhada dos acontecimentos psicofísicos e sociais do paciente. Ela que vai nos permitir dar aquele diagnóstico, seja ele de saúde ou de enfermidade, tá ok? E quais que são as características, né? Eu coloquei aqui que vai ser o quê? MELC, né? Que na verdade se escreve o quê? MEHLC, MELC, tá ok? Ele é um documento que ele é um documento médico, ele é um documento econômico, ele é um documento humano, ele é um documento legal, ele é um documento científico, certo? Por que ele é um documento médico? Porque ele serve para poder guiar para o próprio médico e qualquer outro profissional da área de saúde. Ele é econômico, por quê? Porque se eu sei para que eu estou tratando, né, eu não vou gastar dinheiro com outras coisas. Ele é humano, porque é o primeiro contato médico-paciente. Ele vai ser legal. Por quê? Porque serve como testemunho para as medidas tomadas ali pelo aquele profissional da área de saúde. E ele vai ser científico. Por quê? Porque ele vai ter achados e manifestações que ajudam a conhecer melhor aquela enfermidade. Certinho? Eu tenho dois tipos de história clínica, né? Eu tenho a história clínica do paciente internado e daquele paciente ambulatorial, tá ok? Tem uma diferença entre anamnese, tem uma diferença, né, entre a anamnese, que é uma entrevista estruturada, e uma entrevista dirigida. Basicamente, qual a diferença uma da outra é o tempo, tá ok? Então, vamos começar falando aqui sobre a história clínica de um paciente internado, tá ok? Como que a gente começa? Sempre com anamneses. E aí, a anamnese ela vai ter vários subtópicos, ok? Vamos lá. Quais são os dados, os subtópicos da anamnese? Primeiro, né, eu vou começar ali com os dados pessoais. O que são os dados pessoais? Né? É o nome, é a idade, é o sexo, a nacionalidade. Para que eu pergunto nacionalidade? Por causa de questões endêmicas, certo? Onde que ele vive? Por quê? Para saber de enfermidades situacionais, né? E com o que ele trabalha? Para saber de enfermidades do próprio laboro, certo? Depois que eu perguntei os dados personais, eu vou para o motivo da internação. Por que ele está ali? Né? Não se deve ter um diagnóstico, mas sim os sintomas e signos e a sua cronologia, tá ok? Por que o paciente está naquele momento ali? O que normalmente a gente vai usar? A gente vai usar a alícia, tá ok? O A de aparição, quando apareceu. L de localização, onde que está doendo? E de irradiação, né? É só no local ou essa dor ela vai para algum lugar, ela se irradia, certo? O caráter dela, como que é essa dor? Ela é pulsada, ela é de ardor, ela é urente, né, que é queimação, ela é cólica, ela é fulgurativa, certinho? Concomitância, né? Você vai relacionar ela com alguma outra coisa? Intensidade, tem que usar o método de dor, né, de 1 a 10 ali mais ou menos, onde 1 é a menor dor que ele já sentiu e a 10 é a maior dor que ele já sentiu. A atenuação, né, que se agrava com algo ou melhora com algo, tá ok? E perguntar também se ele já tomou algum medicamento. Observação, para poder sanar aquela dor, né? Observação, nem sempre o motivo da consulta é o motivo pelo qual o paciente fica internado. Ele foi às vezes com uma dor de barriga e descobriu que ele tem um câncer ali de estômago, entendeu? Por exemplo, né, aqui ó, dor abdominal é apendicites, certinho? Depois, né, a gente vai ter, então a gente perguntou dados personais, a gente perguntou sobre motivo da internação, agora a enfermidade atual, né? Aqui se recomenda, né, uma redação precisa em ordem cronológica de todo o padecimento daquele paciente, né? Ou seja, ele está ali por quê, e aí você vai escrever tudo certinho, tá ok? Você já sabe, né, daquela enfermidade que ele está apresentando, e aí você vai escrever ela certinho, tá ok? Depois a gente vai para o que são os antecedentes personais, tá ok? Aqui eu tenho que perguntar, por exemplo, né, de fisiológicos ou patológicos, perdão, tá? Antecedentes personais, eu tenho os fisiológicos e os patológicos. Os fisiológicos são o quê? Aqueles de crescimento, né? Aqui, ó, crescimento da pessoa. Como foi o parto, quando que ela começou a caminhar, tá ok? Em mulheres, né, eu posso perguntar ali quando foi a menarca, quando foi a menopausa, se ela já teve filho, certinho? E as patológicas, elas vão ser divididas em o quê? Enfermidades da infância, tá ok? Como meningites, sarampião, rubéola, convulsões, febre reumática, asma. Enfermidades médicas,
certo? E eu vou fazer uma busca ali pelos principais tratos, né? Que pode ser o cardiovascular, respiratório, urinário, digestivo, endócrino, nervoso, gonadal, tá ok? Depois eu tenho, né, o que são os antecedentes alérgicos, antecedentes quirúrgicos ou traumáticos, certo? Depois eu vou para outro tópico, que é o quê? Onde ele vive e os seus hábitos. Perdão. Antecedentes hereditários e familiares, tá ok? O que eu coloquei aqui? Ó, as enfermidades que podem, né, apresentar uma transmissão genética, em particular as metabólicas, as neoplásicas, as cardiovasculares, tá ok? Todas essas aí a gente pode colocar aqui, tá? E aí, né, eu tenho depois o dos hábitos, né? Como que é a casa onde ele vive, como é aquela habitação, né? A escolaridade dele, o núcleo familiar, como que está o apetite dele, fuma, bebe álcool, faz atividade física, né? Como que está a urina, como que está as fezes, como que está o sono, certinho? E por depois, né, eu vou entrar no exame físico, que a gente vai falar dele numa próxima TP, né? Mas ele é sempre o quê? IPPA, que é o quê? Inspeção, palpação, percussão e auscultação. Aqui eu vou medir o quê? A taxa e o peso e faço uma inspeção geral daquele paciente ali, né? Depois eu vou ter o quê desse exame físico? Sistema tegumentário, né? Que é pele e fâneras, sistema celular subcutâneo, o linfático, o venoso superficial, osteoarticular e muscular, cabeça, queixo, tórax, né? Eu vou olhar o que ali no tórax? Aparato respiratório e circulatório, no abdômen, digestivo, genital e depois sistema nervoso, tá? Depois eu tenho isso aqui para poder relembrar a gente, né, ali de um abdômen, que é o que? Epigástrico, hipocôndrio direito, hipocôndrio esquerdo. Mesogástrico, flanco direito, flanco esquerdo, né? Aqui é flanco esquerdo. Depois, hipogástrico, fossa ilíaca direita, fossa ilíaca esquerda. E aqui está um desenhozinho, né, mais ou menos ali, de onde que eu encontro todos esses meus órgãos, mais ou menos, certo? Depois a gente tem o quê? Um resumo fisiológico, né? O que vai ser esse resumo fisiológico, né? Constituído pelos dados positivos da anamnese e exame físico, né? A história clínica, então, abreviada, serve como uma base para considerar o quê? Diagnóstico, tá ok? E aí eu entro nas minhas considerações diagnósticas, né? Se fundamentam as síndromes clínico-baseadas nos signos e sintomas recolhidos na anamnese e no exame físico, tá ok? Pode ter o quê? Pode ter um diagnóstico diferencial ou presuntivo, certo? Eu vou ter ali uma evolução diária, de penúltimo, e por último eu vou ter a epicrísis, né? Que vai ser o momento da alta ou falecimento daquela pessoa, né? Vai ser o quê? Vai ser uma história clínica rápida com tudo o que passou desde quando ele chegou até o momento final, certinho? Seja ela de alta ou seja ela de morte, fechou?